Queria agradecer pela oportunidade e eu vou ler a palavra no 2 Timóteo, capítulo 2, do 2 até o 16. Amém? Diz assim: Pois, filho meu, fortificai-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participar do meu sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa terra, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Cristo quer dizer que a gente temos de lutar como soldado, né? Porque tem soldados que lutam na guerra, mas a gente não luta na guerra, a gente luta pela nossa vida espiritual. Porque não é fácil a gente estar na igreja, né? Depois de tudo que a gente passou. Porque a gente é tipo uma guerra a vida da gente, né? Como se diz aqui, um soldado em serviço não se envolve com coisas do mundo. O que é se envolver com coisa do mundo? É quando a gente aceita Jesus, nós temos de esquecer o passado, as coisas do mundo que ficou lá fora, né? Nós temos de ter o objetivo e satisfazer aquele que arregimentou. Quem arregimentou a gente? Foi Jesus, né? Ele quem deu a coroa a gente para nós se alimpar e para nós servir a Ele. E no 8 vem falando assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. No 12 diz assim: se perseveremos também com ele, reinaremos. E se o negamos ele, por sua vez, ele nos negará. Aleluia. E se formos infiel, ele permanece fiel. Claro que Deus vai permanecer fiel, porque Deus nunca vai desistir da gente. A gente pode até desistir dele, mas ele nunca vai desistir da gente, né? Porque às vezes a gente está na igreja e às vezes a gente desiste. Às vezes por dificuldade, por algo que aconteceu, a gente desiste de estar ouvindo a palavra do Senhor. Né? A gente não vem mais para o culto, a gente não quer mais saber. Às vezes o irmão vai procurar e a gente não quer, né? Porque a gente não quer aceitar a palavra, né? E então Jesus, ele nunca vai desistir da gente. A gente pode até desistir dele, mas ele nunca vai desistir da gente. No 15 tem dizendo assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É como a irmã Jéssica falou, né, no Provérbio capítulo 14, que diz assim, uma mulher sábia edifica a casa, né? E a tola com as próprias mãos derruba, né? Então é igual a gente temos de ser obreiro na casa do Senhor. Né? A gente não tem de se envergonhar do que às vezes a gente vai com a evangelização, né, pastor? E às vezes a gente é renegado, né? Muitas vezes a gente chega assim na porta para falar algo e muita gente rejeita a palavra do Senhor, né? E a gente temos de ser obreiro aprovado e não ter vergonha de falar. Aonde a gente chegar, às vezes a gente está em algum canto, em algum banco, em algum lugar, e a gente vê alguém falando e a gente quer falar, né? E muitas vezes a gente diz: eu não vou falar porque aquela pessoa vai achar ruim. Mas como vem aqui dizendo na Bíblia que a gente tem de ser obreiro, né? Que não tem que se vergonhar, né? Que maneja bem a palavra. Nós temos de almejar bem a palavra onde nós chegar, né? E no 16 tem dizendo que evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam
passarão em piedade ainda maior, né? Então a gente não tem de ligar pelos falatórios que falam, né? Porque o falatório que fala de nós são inúteis, porque ali a gente está fazendo a obra do Senhor. Quando a gente sai para algum canto para falar ou para evangelizar, a gente vai fazer a obra do Senhor. A gente não deve ligar para que os povos falam, porque às vezes a gente é muito criticado, mas a gente tem de entender que a gente está ali para servir e para falar da palavra do Senhor, né? Mesmo sabendo que tem muitos falatórios, mas a gente não deve ligar. A gente deve abaixar a cabeça e seguir em frente, né? Porque é como diz aqui no 16, que os falatórios é inútil, né? E profano, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, né? Então nós não devemos ligar, a gente tem de seguir em frente, porque não é fácil a gente ser um obreiro da casa do Senhor. Sempre vem dificuldade, sempre vem alguma coisa para nos parar, mas nós não devemos parar, né? Como aconteceu hoje com o pastor, e ele não vai parar de pregar o evangelho por causa disso, né? Ele entregou nas mãos de Deus, e é isso que a gente deve fazer. Quando a gente sai e a gente receber uma palavra assim que não nos agrada, a gente só deve abençoar, né? A gente tem de abençoar aquele e não, como é que se diz? Praguejar, né? Porque a gente murmura, às vezes murmura, a gente está em um canto que a gente quer falar aquela palavra e a pessoa não quer, a gente sai murmurando, né? Então a gente não deve murmurar, a gente temos de entregar na mão do Senhor, que nem o pastor entregou na mão do Senhor o que aconteceu com ele, porque isso não é coisa de Deus, é coisa do inimigo, né? Às vezes a gente às vezes muita gente vê a obra andando e muita gente quer derrubar, né? Mas só que Deus não permite, porque não tem bruxaria maior que Deus não acabe. Não é isso? A gente temos de orar e pedir a Deus, porque a gente não deve temer e não deve temer dessas coisas do mundo, porque isso é coisa do inimigo. O inimigo tentando derrubar a gente, né? E eu também vou ler em outro versículo, que é em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36 e o versículo 24. Que diz assim: tomai vós eis de entre as nações, e vós congregarei de todos os países, e vós trarei para a vossa terra. Entram, aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, né? Então quer dizer que Deus, ele entra em todas as nações, né? De congregação, não só na congregação daqui, mas também em toda a congregação, porque eu acho que assim, a igreja só tem nome, né, pastor? A igreja só tem nome, porque assim, eu acho que Deus é um só, mas muita gente não pensa igual a nós pensa, né? Porque só muda só a igreja, mas Deus é um só. Deus, ele está aqui, ele está em outra igreja, está em outra, né? Porque quem nem fala, quando tem 1, 2, 3 falando da palavra do Senhor, ele está presente, né? E no 26 diz assim: dar-vos-eis coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Às vezes a gente está com o coração de pedra, de coração duro, que tem muita gente que tem um coração duro, que é difícil de ouvir a palavra, né? Às vezes ouve e sai entra no ouvido e sai em outro, né? E Deus, ele quebra o coração. Quando a gente crê na palavra, Deus vai quebrando o coração da gente e vai botando outro coração diferente. Assim Deus botou em mim, botou no pastor, botou em todos que estão aqui na igreja, porque ele quebrou o coração da gente, que não era o que ele queria, e colocou um coração novo, né? Um coração de carne, um coração puro, um coração purificado, né? E no 17 tem dizendo assim: porém dentro de vós um
meu espírito e farei que andeis nos meus estados, guardeis o meu juízo e os meus observeis, e os observeis, né? Então Deus quer botar dentro de nós o Espírito, né? Mas não qual é o Espírito que Deus quer botar em nós? Ele quer botar o Espírito da verdade, o Espírito puro e o Espírito Santo. Porque a gente está na igreja, a gente às vezes vem para a igreja, que nem o pastor mesmo e a irmã Jéssica falou, às vezes a gente está na igreja e quando sai é outra coisa, né, pastor? A gente está servindo ao Senhor e às vezes quando a gente chega em casa a gente não prega nem para a nossa família, né? Então nós devemos buscar mais, nós devemos pregar para a nossa família, não só para os nossos familiares, mas sim também para a família da gente que está dentro da nossa casa, né? O esposo, o filho. Apesar que nossos filhos são pequenos, a gente diz que ele não entende, mas ele entende sim. Se a gente sentar no canto e explicar a ele, eles vão entender. Aleluia. E como a irmã Jéssica falou, que uma mulher sábia ela edifica a casa, a gente estamos sendo sábia, porque a gente estamos edificando a nossa casa, né? Não é só porque eu e nossos esposos não estão aqui que a gente vamos ficar com raiva dele quando chegar em casa. Se a gente estamos aqui orando por ele, para ele estar aqui também, né? Às vezes nossos esposos estão fazendo algo que nós não se agrada, a gente não deve murmurar. A gente tem de entregar na mão de Deus, porque assim como o meu esposo, ele sai para farrar, sai para algum canto, e eu não devo murmurar com ele, né? Eu tenho de entregar na mão de Deus, porque através de mim é que ele vai ver a mudança. Porque se eu venho para a igreja e vou para casa, e ele vai ver a minha mudança, a minha rotina mudar, eu vindo para a igreja, eu vindo para a consagração, ele vai ver que eu estou mudando. Então ele vai querer também mudar. E ele vai dizer, oxe, a minha esposa está mudando, então também eu posso mudar. Né? Eu estou vendo muita mudança também no comportamento do meu esposo. Ele também veio para o culto dia de domingo. E eu estou vendo muita mudança nele, mas é através de mim. Porque ele está vendo que eu estou mudando, que eu não quero ser como eu era antes. Né? Então, como a palavra disse, que uma mulher sábia. Então nós estamos sendo sábios porque estamos edificando a casa da gente, né? Para que nós venhamos trazer os nossos esposos e a nossa família. Porque se a gente não edificar a casa da gente, a gente não vai nem edificar nem a igreja, né? Nós temos de se edificar e trazer eles também. E no 18 de habitareis na terra que eu dei ao vosso Pai. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrai-vos, eis, de toda a vossa imundície. Farei vinho o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Né? Quer dizer que Deus vai nos livrar. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, às vezes nós estamos passando por alguma coisa, mas Deus nunca vai deixar faltar nada na casa da gente. Porque nós sempre estamos edificando a casa, nós sempre estamos presentes e pedindo, não só por nós, mas também por nossos familiares, né? Ele vai, no 30, tem dizendo assim, que ele multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais receberás o apróprio da fome entre as nações. Então, vós lembrarei dos vossos meus maus caminhos e dos vossos feitos, que não farão bons, tereis nojo. Então, nós vamos ter nojo do que a gente fazia antes, né? Não vai ter nojo, como diz aqui. Então, vós lembrarei dos vossos maus caminhos. Né? Nós vamos se lembrar do nosso mau caminho que a gente andava e nós vamos ter nojo. Né? Às vezes a gente diz, meu Deus, eu fiz aquilo, mas a gente fez quando a gente não conhecia a palavra, né? Quando a gente não praticava a palavra do Senhor. Aí, mas só que é como Deus fala, quando a gente se arrepende do nosso pecado, a gente não há o que temer, né? Amém. E no 32 diz,
Não é por amor de vós, fiquei bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, por causa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de toda a vossa iniquidade, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavai-se a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Disse a esta terra desenrolada, ficou como jasmim do Éden. A cidade deserta, desenrolada e em ruínas estão purificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restados ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, edifiquei a cidade destruída e replantei o que estava abandonado. Eu, Senhor, o disse e o farei. Né? Quer dizer que Deus ele reedificou a cidade que estava abandonada, né? Ele fez as nações que estavam no redor, iam saber quem era o Senhor, né? Porque ele reedificou a cidade e replantou o que estava abandonado, né? Tudo que estava abandonado, Deus replantou. Ele colocou outro ar, né? Colocou um ar de amor em toda a cidade. Nesse capítulo de Ezequiel, eu já li várias vezes esse versículo do 37 e eu entendi pouca coisa desse capítulo 37. E ele fala sobre uma profecia, né, que Deus fez, né? Eu vou ler um pedacinho para que os irmãos venham entender. Eu vou só falar só o que eu entendi. Que diz assim, no 37, versículo 2. É no 37. E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós,